Olha só, hoje a gente vai mergulhar num material que é, no mínimo, fascinante. É um livro de ciências para crianças, só que ele traz uma visão bem diferente, digamos, sobre qual é o verdadeiro propósito da ciência. Bora dar uma olhada em como essa ideia é construída? E para guiar a nossa conversa, tem uma pergunta que fica no ar o tempo todo. Afinal, qual é o verdadeiro propósito da ciência? É essa pergunta que vai ser o nosso fio condutor aqui. Então vamos lá. O livro começa com o básico, sabe? Uma definição de ciência que, a princípio, parece bem familiar. Algo que a maioria das pessoas já viu na escola. Ele explica que a palavra vem do latim scientia, que basicamente quer dizer conhecimento. Então a primeira definição que aparece é essa. Ciência é o estudo das coisas para a gente entender melhor como elas funcionam. Bem direto ao ponto, né? Um começo bem clássico. E tá aqui, ó. Essa é uma das páginas do livro. É daqui que a gente está tirando toda essa análise para a gente ver exatamente como esses conceitos são mostrados visualmente mesmo para as crianças. Só que, logo de cara, o livro já dá um passo além. Ele não fica só no básico, não. Ele já entra numa questão mais filosófica, que é a diferença entre só observar uma coisa e entender de verdade o porquê daquilo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olha essa diferenciação que o livro faz. De um lado, ele coloca saber o que acontece. Por exemplo, observar a água num copo. Beleza. Mas do outro lado tem o saber por que acontece. E aí o exemplo muda completamente. Não é só saber que a água é H2O, mas entender que ela foi criada por Deus. É uma camada de significado bem diferente. E essa ideia não fica só na teoria, não. Eles usam o exemplo da água de uma forma bem específica, ligando as propriedades físicas da água, o H2O, ao papel dela no batismo, que simbolizaria uma nova vida verdadeira em Cristo. Ou seja, o porquê das coisas nessa visão tem uma dimensão totalmente espiritual. Bom, a partir desse ponto, o livro começa a construir uma espécie de hierarquia do conhecimento. A ideia principal é que nem todo tipo de ciência, de conhecimento, tem o mesmo peso. Vamos ver como eles organizam isso. E para sustentar esse argumento, o livro cita São Tomás de Aquino. A citação diz basicamente o seguinte, que a ciência mais importante é a ciência sagrada, porque ela estuda Deus. E ela também seria a mais certa, porque, segundo o texto, foi o próprio Deus quem a revelou. É um ponto bem forte, né? Então, a estrutura que o livro monta é mais ou menos essa. Existem várias formas de conhecimento, várias ciências, e todas são importantes sim para entender a realidade. Só que no topo dessa pirâmide estaria a ciência sagrada, que é considerada a mais perfeita de todas. E por quê? Porque o objetivo dela não é só acumular informação, mas levar a pessoa à santidade. Ok, mas e a biologia, a física, a química? Onde as ciências naturais entram nessa história toda? Pois é, o livro tem um lugar bem definido para elas. Para esse livro, as ciências naturais são as ferramentas para estudar a criação, ou seja, tudo que a gente pode ver e observar no mundo. Desde uma paisagem, uma floresta, até os animais, como esse tucano aí da imagem. O papel delas é entender esse mundo material que nos cerca. E o que seria a criação? O livro define de um jeito bem simples. É tudo aquilo que Deus fez e que a gente consegue observar. E aí, ele divide em dois grandes grupos, bem didático mesmo. Os seres vivos, plantas, peixes, aves, o ser humano, e os seres não vivos, como a água, o ar, o sol, os planetas. Beleza, então, juntando tudo isso, qual é o objetivo final de aprender ciência segundo essa perspectiva? No fim das contas, o grande objetivo apresentado aqui não é só saber por saber. O conhecimento não é o ponto final. A meta, como o livro deixa claro, é usar o estudo da ciência para descobrir a causa e o propósito de tudo que existe. E esse caminho, nessa visão, é o que levaria à sabedoria e, em última instância, à santidade. E olha que legal, para fixar a ideia, o capítulo não termina só com texto. Ele traz atividades, tipo essa cruzadinha aí. A ideia é justamente reforçar esses conceitos todos de um jeito mais leve, mais divertido para as crianças. Bom, depois de ver tudo isso, fica uma reflexão no ar, né? Esse material é um exemplo muito claro de uma abordagem educacional bem específica. E isso faz a gente pensar numa coisa maior. De que forma aquilo que uma pessoa aprende, principalmente na infância, acaba moldando o jeito que ela enxerga o mundo para sempre. Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais fundamentais e, olha, mais impactantes da nossa cultura, a criação da humanidade, lá no livro de Gênesis. É uma narrativa que, nossa, moldou o pensamento por milênios, né? E para começar essa conversa, vamos direto ao ponto com a pergunta que, no fundo, essas histórias antigas tentam responder. O que
o que é que significa ser humano? É essa a grande questão que vai ser o nosso guia por aqui. Para a gente poder desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para as duas narrativas da criação. Depois, a gente investiga o que quer dizer ser feito à imagem de Deus. Em seguida, o conceito de pessoa humana, a ideia de razão e livre-arbítrio e, por fim, a união entre corpo e alma. Vamos lá! Então, começando pelas próprias histórias. E aqui já tem algo que pode surpreender muita gente. O livro de Gênesis, na verdade, não traz uma, mas duas narrativas diferentes da criação. A primeira delas, que a gente encontra lá em Gênesis 1, é quase um poema cósmico, sabe? Ela descreve a criação do universo em 6 dias. E no grande final, no 6º dia, Deus cria a humanidade, homem e mulher, juntos, como a verdadeira coroação de toda a sua obra. E é bem aqui que a gente encontra uma das frases mais importantes, talvez de todo o texto. A humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus. Isso, gente, não é um detalhe qualquer. É uma declaração poderosa que dá um status único, uma dignidade especial para a gente no meio de toda a criação. Agora vamos para a segunda narrativa em Gênesis 2. E aqui, olha, o tom muda completamente. A gente sai daquela escala cósmica e entra numa cena muito mais íntima, sabe? Mais pé no chão. A história aqui foca primeiro na criação de um único homem, Adão, que foi moldado do barro da terra. E presta atenção na motivação de Deus aqui. Ele olha e percebe que, mesmo com todos os animais ao redor, o homem está só. É dessa necessidade de conexão, de companhia, que a mulher é criada. Isso coloca o relacionamento como algo essencial para a nossa natureza. Ok, então agora que a gente já viu as duas histórias, vamos começar a cavar um pouco mais fundo. O que, afinal, significa isso de ser feito à imagem de Deus? O que está por trás dessa ideia? Bem, a teologia explica que essa tal imagem e semelhança não tem nada a ver com aparência física, tá? A chave aqui é a capacidade de se relacionar. Pensa assim, a ideia é que, se Deus é visto como uma comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também fomos criados para viver em comunhão. Com Deus, claro, mas também uns com os outros. E essa capacidade de relacionamento é tão, mas tão central que a teologia até criou um termo específico para isso. É o conceito de pessoa humana. Vamos ver o que isso quer dizer em termos de dignidade e do que nos faz únicos. Então, o termo pessoa humana é como se fosse um lembrete constante. Ele está dizendo o seguinte: nós não somos só mais uma espécie no meio da natureza. Existe um status especial, uma dignidade que não depende do que a gente faz, mas de quem a gente é. E é isso que nos diferencia de todo o resto. E a grande diferença, segundo essa linha de pensamento, fica bem clara quando a gente compara, né? De um lado temos os animais, que agem basicamente por instinto, buscando a sobrevivência. Do outro temos nós, com a capacidade da razão, da inteligência. E olha, a questão aqui não é ser melhor ou pior, mas sim ter uma natureza fundamentalmente diferente. E essa capacidade de raciocinar, bom, ela abre a porta para outra característica simplesmente incrível e muito poderosa: o livre-arbítrio. Que é a liberdade não só de conhecer as coisas, mas de escolher o que fazer. Mas calma, livre-arbítrio aqui é bem mais do que só fazer o que der na telha. É a habilidade de usar a nossa razão para analisar uma situação, para conseguir enxergar a diferença entre o certo e o errado, e aí sim tomar uma decisão consciente. Pensa um pouco. É a razão que permite que a gente olhe para dentro, que reflita sobre quem somos. Isso nos dá a base para entender o que é certo e o que é errado. E a partir daí a gente ganha a liberdade de escolher nossas ações e, claro, de ser responsável por elas. E para fechar essa análise, essa visão sobre o ser humano não foca só na mente ou só no espírito. Ela nos enxerga como uma união de duas partes essenciais, um corpo e uma alma. Lembra daquela segunda história, de Gênesis 2? Ela descreve isso de um jeito super poético. O corpo, que seria o passo 1 aqui, é formado do pó da terra, ou seja, ele nos conecta ao mundo material. Mas a alma, o passo 2, é o sopro de vida de Deus, é o que nos dá a nossa essência e nos conecta ao espiritual. É como se a gente fosse uma ponte, sabe? Entre o céu e a terra. E tudo isso nos leva de volta à nossa pergunta lá do comecinho. Se fomos feitos com razão, com liberdade, com essa dignidade toda e com uma conexão única com o divino, a pergunta que fica ecoando, através do tempo é: qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Já parou para pensar o que exatamente nos torna humanos? Será que é só a nossa biologia?
ou a nossa consciência? Bom, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa resposta fascinante que vem da teologia. A ideia de que somos uma união perfeita de físico e espiritual, quase como um universo em miniatura, feito de corpo e alma. E para entender isso, nosso caminho vai ter 5 etapas. Primeiro, a gente vai situar o campo que estuda a humanidade. Depois, vamos dar um zoom no ser humano, em suas duas partes, corpo e alma, e investigar a origem de cada uma, que é surpreendentemente diferente. E no final, tudo isso vai nos levar a uma reflexão muito profunda sobre a dignidade que cada um de nós carrega. Vamos nessa! Muito bem, nosso primeiro passo, antes de falar de onde viemos, a gente precisa alinhar a lente que vamos usar para olhar para essa questão. Ou seja, qual é a ciência dedicada a desvendar o mistério que é o ser humano? E essa ciência é a antropologia. Mas olha, não estamos falando só de estudar culturas antigas, não. Nessa perspectiva que a gente está explorando, a antropologia vai direto no coração da questão. Quem somos, de onde viemos e, talvez o mais importante, por que a gente existe. Essa é a base para tudo que vamos conversar a seguir. E aqui a gente chega numa ideia muito poderosa, o ser humano como um microcosmos. Pensa só nisso. Nós somos a ponte entre dois mundos. A gente carrega em nós a matéria das estrelas, a vida das plantas, os instintos dos animais e também algo a mais, uma faísca espiritual que nos conecta com o transcendente. Somos de fato um pequeno universo. Então, se somos esse universo em miniatura, do que ele é feito? A visão que estamos analisando aqui divide a nossa natureza em duas metades, que juntas formam um todo inseparável. De um lado temos o corpo, a nossa âncora no mundo material, a parte que podemos ver e tocar. Do outro lado, a alma, a nossa essência invisível, a bússola que aponta para o espiritual. É na dança entre esses dois que a pessoa humana realmente existe. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. Vamos focar primeiro na origem do nosso corpo. E se prepara, porque essa é uma história contada em 2 atos bem distintos. O primeiro ato dessa história é simbolizado por essa imagem que todo mundo conhece. A ideia aqui é radical. O corpo do primeiro ser humano não teria sido fruto do acaso ou de um processo lento, mas sim um ato de criação direto, imediato e intencional. E aqui está a distinção que é o pulo do gato. O primeiro corpo, uma criação única, direta. Já todos os outros corpos, incluindo o nosso, são formados pelo processo biológico da geração, a partir dos nossos pais. Ou seja, um começo super especial, seguido por uma continuação natural. Ok, essa é a história do corpo, mas e a alma? Se o corpo tem essa origem em 2 atos, a história da alma é totalmente diferente. É uma história de criação única que se repete para cada ser humano que já existiu. E este é o ponto central. A alma, segundo essa visão, não é herdada. Ela não vem do corpo dos nossos pais, não é uma parte da alma deles e nem um subproduto da biologia. Cada alma humana é entendida como uma criação totalmente nova, vinda diretamente do divino. Essa frase resume a essência do argumento. A cada vez que uma nova vida humana é concebida, acontece um ato criador totalmente novo e pessoal. Cada alma é uma centelha divina única, exclusiva e que não se repete. Isso significa que cada pessoa é, desde o seu início, um pensamento singular de Deus. Então, tá. Mas por que tudo isso importa? Porque essa distinção entre a origem do corpo e da alma é tão crucial. Porque é exatamente nessa união, nessa forma única de sermos criados, que se encontra o fundamento da dignidade e do valor incomparável da vida humana. E a grande conclusão é esta. Cada ser humano, sem nenhuma exceção, reflete essa imagem e semelhança de Deus. E isso não é um status que a gente alcança ou que pode perder. É a nossa identidade mais fundamental. É quem nós somos na raiz. Essa citação amarra tudo. A vida humana não é sagrada pelo que a pessoa faz ou pelas suas capacidades, mas simplesmente porque existe, como fruto desse ato criador. E essa dignidade, segundo essa visão, é absoluta e inviolável, do primeiro ao último instante de vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se cada pessoa é o resultado de um ato criador tão pessoal e carrega uma dignidade que não pode ser violada, como isso deveria transformar a maneira como a gente age, como a gente estrutura a sociedade e como nos relacionamos uns com os outros no dia a dia?